Oi galera, tudo bem? Boa noite. Hoje eu e o Boa Alex noite. Ribeiro, boa noite. Tudo bem? Hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer gelo seco na sua casa. Todos nós sabemos que gelo seco é monóxido de carbono, ou seja, nós não temos acesso a esse produto. Então eu vou ensinar para vocês como fazer vídeo seco em casa. Você precisa de um pano, pode ser esse aqui mesmo que está em cima da nossa panela elétrica. O pano ele não está muito limpo, mas a gente não vai usar esse gelo para fazer nada além de... A gente não vai consumir O gelo seco. Além do gelo seco. Aí você vem, aqui tem uma vasilha ó, com gelo, tá vendo? O gelo e o pano. Você põe o gelo na sua mão e seca o gelo. Gelo seco em casa. Ele vai sumir da sua mão, aí você continua secando que uma hora ele seca. O gelo seco. Ó, tá quase lá, mais um pouquinho. Tá ficando bom, peraí. Secou. Secou.